Meus amados, dando continuidade à palavra do Senhor que está em 1 Samuel no capítulo 28, nós vimos que no capítulo 27 Davi desceu à terra dos filisteus, desceu até Aquis para conviver com Aquis, porque ele conhecia Aquis como se fosse aquele amigo de outras datas. Mas ele desceu com a intenção de fugir de Saul, porque por duas vezes ele teve a oportunidade até mesmo de tirar a vida de Saul e não fez isto, porque Davi acreditava que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Ele tinha isso no seu coração. Só que toda investida de Davi também tinha um resultado. E ele tinha a intenção de passar somente uns dias na Filistéia. Mas dentro desses acontecimentos, sucedeu que um dia se ajuntou os filisteus e todo o seu exército para a peleja, para fazer guerra contra Israel, contra o povo de Davi, contra a nação eleita, contra aquilo que ele tinha defendido um dia. E disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo serás, né, Davi? Nós vamos descer ao arraial dos filisteus, ao arraial dos israelenses. E tu e teus homens irá comigo. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Amados, confiança, integridade, retidão, moral, caráter, é uma coisa que, dependendo das situações, há pessoas que negociam muito rápido esses princípios. Porque Davi ele não poderia se levantar contra o seu próprio povo. E ele tinha que sair dessa. Davi tinha uma moral de nação. Ele estava lá convivendo com Aquis simplesmente porque ele corria de Saul. E quando ele fala assim, olha, assim você vai saber o que fará o teu servo. E Samuel, naquela época, ele já estava morto. E todo Israel já tinha chorado a Samuel. E já tinha sepultado Samuel lá em Ramá, que era a cidade sua de nascimento, ou a cidade em que ele foi sacerdote, desde o ventre até a sua morte diante da face do Senhor. E Saul tinha desterrado todos os adivinhos e encantadores. Saul agora começava a buscar a necromancia, como se fosse nos dias de hoje a macumbaria, a bruxaria, o espiritismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, ou até mesmo os adivinhos, os ciganos. Saul não andava mais no princípio dos profetas. Saul agora atirava para tudo quanto é lado. A sua loucura já estava no ápice. Já estava poluindo a terra. E ajuntaram os filisteus e vieram, e se acamparam em Sunem. E juntou Saul todo Israel e acamparam em Giboa, que é de Gibeá. E quando esses filisteus vêm e se acampam nas terras de Israel, o intento não é bom para com o povo de Israel, a quem Davi um dia constituiu defesa. E vendo Saul o arraial ali dos filisteus, ele temeu e estremeceu o seu coração. Porque os filisteus, quando se levantavam, eles se levantavam com força. E Saul também temeu, porque Saul estava debaixo de uma unção do maligno, e não a unção do próprio Deus. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu.
Como é que o Senhor vai responder uma pessoa que busca o necromante? Uma pessoa que busca os adivinhos? Uma pessoa que busca os ciganos, o macumbeiro ou o agoureiro? O Senhor não tem parte. A Bíblia diz que os frios se esfriem mais, os quentes se esquentem mais, porque os mornos, o próprio Deus vai vomitar. E Deus não visitou ele nem por sonho, nem pelo Urim, nem pelo Tumim e nem pelos profetas. Deus não queria saber de dar resposta a quem não tinha intimidade com ele ou a quem não cumpria os seus preceitos sobre a terra. Então disse Saul aos seus criados: busca-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira. Busque lá aquela macumbeira, busque lá aquele agoureiro, busque lá aquele feiticeiro. Busca lá aquele adorador do diabo, aquele que fez pacto com os demônios, para que venha cá. O que nós vemos aqui é um desespero. Ele consulta o Senhor não responde. Aí o homem atira para tudo quanto é lado. Também tem um princípio em cima disso. Tem hora que Deus trabalha calado. E você não deve correr nem para a esquerda, nem para a direita, e nem buscar aqueles que falam, até mesmo em nome do Senhor, sem o Senhor estar falando. Porque Deus está te tratando no silêncio. E os criados de Saul disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. Sobre ela repousa um espírito. E Saul, astutamente, se disfarçou. Vestiu roupas, até mesmo, creio eu, de servo ou de camponês. E foi com ele 2 homens, de noite, e chegaram a esta mulher. Saul foi bancando ali um teatro. Ele foi totalmente disfarçado e levou consigo 2 homens. Quando eles chegaram a esta mulher pela noite, ele diz: eu peço que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria que você tem e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe diz: eis aqui tu sabes o que o rei Saul fez, como tem destruído a terra e os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, armas um laço para a minha vida? Para me fazer morrer? A mulher revela para o próprio Saul, ela fala de uma certa forma. Você sabe o que Saul tem feito. Ele tem destruído a terra, os adivinhos, os encantadores. Só que como o Senhor não estava ouvindo mais ele começou a buscar de novo essa prática. Esquece tudo o que fez e agora começa a buscar este povo. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal sobrevirá por isso. Saul, ele oscilava muito. Ele estava morno. Uma hora ele estava do lado de lá, outra hora ele estava do lado de cá, e outra hora ele estava fazendo comunhão entre as duas partes, entre bem e mal. Saul estava nos seus desvairos, estava nas suas agonias, nas suas opressões, nas suas depressões. Uma pessoa que anda assim não sabe o que faz, não sabe nem ao Deus que deve buscar. Mas um conselho eu te dou: busque a Jesus. Vai a uma casa de oração, ou uma igreja, ou uma comunidade que prega a palavra genuína e ouça a palavra de Deus, se coloque debaixo desta unção e seja feliz. E que venha um pastor que tenha discernimento e que tire e retire pelo poder da palavra todo o mal da tua casa. E essa mulher lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Ora, ele queria que o espírito do profeta Samuel falasse através daquela mulher.
Vendo, pois, a mulher a Samuel, porque ela teve uma visão na situação, ela gritou em voz alta e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Tu mesmo é o rei. Por que vem aqui disfarçado? E disse Saul a ela: não temas. O que é que vês? Então a mulher disse a Saul: eu vejo deuses que sobem da terra. Ora, ela não viu isso. Ela viu e teve uma visão do espírito do profeta Samuel. Ele disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. E entendeu Saul que era Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e prostou-se. E Samuel disse a Saul: por que me inquietas, me fazendo subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Ora, Davi estava usando aqui de uma astúcia, de necromancia, uma invocação no mundo dos mortos. Esse é um ato que o próprio Deus abomina. Mas Samuel era um profeta da parte do Senhor, que tinha estima diante do próprio Deus. E creio eu que nesse tempo, até o próprio Deus deu esta permissão a Samuel para entregar a situação, porque isso não é permitido no mundo espiritual. Mas agindo Deus, quem é que vai impedir? Quem é que vai falar para o Senhor o que ele deve ou não fazer? Mas isso é abominável na Bíblia Sagrada, a invocação a mortos. E Samuel falou: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem por inimigo? Por que você vem me importunar? Se Deus não te ouviu, meu amigo, é eu que vou te ouvir? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca que eu te disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão. Eu já te falei isso. E já tem dado ao teu próximo, já tem dado a Davi. Ora, Samuel só estava repetindo um recado que já tinha sido dado para ele quando Samuel estava em vida. Como tu não deste ouvido a voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te rejeita. Você não cumpriu aquilo que Deus falou para você fazer. Você até mesmo fez sacrifício no lugar de um profeta. Então o Senhor também te entregará, e entregará Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos, os que vão estar contigo, e o arraial de Israel, o Senhor vai entregar nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra. Creio eu que este profeta Samuel foi uma exceção no que se diz necromancia, invocação a mortos. E ele estava grandemente atormentado por causa daquelas palavras de Samuel.
E não houve força nele, porque ele não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, essa espírita, essa feiticeira, e lhe disse: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. E porei um bocado de pão diante de ti, e tu vai comer, para que não tenhas falta de força, para que tu vás pelo teu caminho. Ora, a mulher estava enganada, andando pelo caminho do espiritismo, mas, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela também tinha coração. É por isso que Deus não rejeita as pessoas que andam em sinceridade, até mesmo em outras religiões. Mas Deus chama para a palavra. E aquele que recusa, aí Deus começa a ter também por inimigo. Porque Deus deixa até um certo ponto. Porque a Bíblia também diz que o único caminho, a única verdade e a única vida é Jesus Cristo. E ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. E aquele que não pronunciar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, esse terá com Deus no dia do juízo. E o seu destino será a perdição. Porém ele, Saul, recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, pediram encarecidamente, e ele deu ouvidos à voz, e levantou do chão, assentou sobre uma cama que tinha perto, e comeu. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, já morto. E se apressou e matou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu os bolos ázimos, e trouxe diante de Saul e dos seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram. Saul é um homem que ele está tentando acertar, mas erra muito mais do que tenta acertar. Quantos são os pastores hoje que estão errando? E muito, e não é pouco. Tentam acertar, mas andam errando. Chega um tempo que a conta chega. O que nós vamos ver nos próximos capítulos, ou no discernimento da Bíblia Sagrada, é que Saul vai perder o seu império, o seu reino de vez. Quantas são as empresas que estão bem estabilizadas e de repente de uma só vez, como se fosse de uma semana para outra, entram em prejuízos enormes? E se permanecer de prejuízo em prejuízo, acabam fechando as portas. Nós temos que entender esses mistérios em Deus, para que o inimigo da nossa alma não venha tirar a nossa bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz e faça resplandecer os seus caminhos. Aleluias. Oh, graças a Deus. Graça e paz. Aleluias.